Olá, gente! Estamos de volta para mais uma dica dessa vez de referências para o seu trabalho acadêmico. Vem comigo normalizar de forma simples e descomplicada. Evento no todo em monografia. Inclui o conjunto dos documentos resultantes de eventos, atas anais e outros. Quais são os elementos essenciais, como está descrito aqui no slide 2? Nome do evento, numeração se houver, ano e local, cidade de realização, título do documento, seguido dos dados do local, editora, data de publicação, quando necessário, fazer a complementação. Como está o exemplo aqui no slide 3, evento no todo em monografia, pelo exemplo aqui da ABNT, International Symposium on Chemical Duty Food Processing, esse é o nome do evento. O 2 é o número do evento, 1984 é o ano do evento. Proceedings, o título do documento é tipo o anal, né? É uma espécie de anais que quando acaba o evento eles fazem a compilação. Valência é o local da publicação, Instituto de Agroquímica e Tecnologia dos Alimentos é a editora e o ano da publicação é 1984. Aqui não tem muita dificuldade não, mas no próximo. Evento no todo em publicação periódica. Elementos essenciais, nome do evento, numeração se houver, ano e local, cidade de realização, título do documento, seguido dos dados do periódico, quando se faz necessário a complementação. Aqui, eles fizeram da seguinte forma: Congresso do Centro-Oeste Clínico, de clínicos veterinários de pequenos animais, conforme o slide 5, que é o nome do evento, o número do evento 3, Feira do Centro-Oeste do Mercado Petro. Eu acredito que esse congresso foi um congresso e dentro do congresso houve a feira e eles realmente têm que citar o nome do local que foi apresentado aquele trabalho. 2006, que é o ano do evento, Brasília, que é o local do evento. Possivelmente, quando foram fazer a normalização, não tinha o local do evento, mas como eles tinham certeza, ficou entre colchetes. Trabalhos científicos e casos clínicos, a mesma coisa, que é o título do documento, eu acredito que isso aí seja o IGTs, Trabalhos Científicos e Casos Clínicos. Ciências do Animal Brasileira, que é o nome da revista que foi publicada, Goiânia, local da publicação, UFG, editora, novembro de 2006 é o ano da publicação e um mês. 2006 foi o ano do evento, aqui já voltando, ano da publicação, novembro de 2006. Distrito Federal, que foi o local do evento, tá bom? Também não tem muita dificuldade, mas às vezes a BNT ela coloca alguns quesitos e ela não é clara, então a gente tem que usar de fato o bom senso. Mas se seguir como está no item 4, no slide 4, o evento no todo em publicação periódica, se seguir esses dados, esses elementos essenciais, ele dá certinho. Evento no todo e-mail eletrônico. Utiliza as mesmas informações anteriores, né? Acrescentando o DOI. DOI é tipo o ISBN do livro, né? Só que ela é na parte online. Mas não se preocupe com isso não, aí vai depender muito do artigo que foi feito dessa forma. E dizer a descrição física, se ela é um CD-ROM, um disquete, se ela é online. Online quando aqueles artigos publicados online que tem que colocar onde ele está disponível. E o acesso,
que é o acesso em, né? Por exemplo, 17 de novembro de 2016, aí tem que colocar. Vamos citar aqui o exemplo. Congresso de Iniciação Científica da UFP, que é o nome do evento. O número do evento é 4. É como se fosse a edição do evento, né? A 4ª edição. Ano do evento, 1996. Recife, local do evento. Anais Eletrônicos, que é o nome da revista, né? O nome do local que foi publicado os artigos e trabalhos do Congresso. E tem outra coisa, Anais Eletrônicos em negrito. Essa é uma das exceções nessa parte de eventos. Realmente o que é colocado em negrito são os anais, se for proceedings e outros. Também muito simples. Parte de um evento. Somente para trabalhos apresentados em um evento, né, recomenda-se a ordem dos elementos essenciais: autor, título, subtítulo, se houver, e data de apresentação. Os elementos essenciais, conforme o slide 7, elementos essenciais: autor, título do trabalho, seguidos de expressão, o IN, que é a expressão, e ela tem que estar em itálico, é uma das mudanças da ABNT. Nome do evento, numeração do evento, se houver, ano e cidade de realização, título do documento, local, editora, data de publicação, páginas, inicial e final, e da parte referenciada. Continuando, parte de um evento, né? Então, conforme aqui o exemplo, Breiner, que é o autor, né? Ele aqui está em caixa alta e está abreviado. É o seguinte: quando vocês forem fazer a referência de vocês, ou você inicia o nome por extenso ou abreviado. Siga um padrão nas referências, tá bom? Incorporação do tempo em SGBD orientado e objetos, que é o título do trabalho. O IN, o IN é como... é que nem fosse um livro, né? Quando você pega um capítulo de um livro e você cita esse capítulo, né? E no caso é como se fosse em simpósio, né? Então fosse esse assunto publicado nesses simpósios. Por isso que se utiliza a expressão IN. Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados é o nome do evento. 9 é o número do evento. São Paulo é a cidade do evento. Anais, que é o local, né, onde é publicado. Outra coisa, também foi mudança, né, da ABNT. Anais antes era 3 pontinhos, mas para complicar a nossa vida, ele colocou aí o colchetes, mas que não alterem nada, né? Anais em negrito, São Paulo, que é o local da publicação, USP, a editora, e ano de publicação 1984, e a página, que é inicial e final da parte referenciada, né? 16 aqui contar 29. Gente, a norma da ABNT, vocês têm que praticar, porque se não praticar, vocês vão esquecer. Eu estou passando aqui as coisas que possivelmente, né, quem for fazer essa TCC, ele vai utilizar. Mas geralmente nós utilizamos em um TCC
Mestrado mais avançado, né? Mais uma pós-graduação, ok. Artigo, livros, evento pouco se usa, eu acredito, mas usa mais essa parte mesmo. Mais livros e artigos na internet, ou você vai na biblioteca, pega um livro, alguma publicação, mas eu acho que é raro. Eu, pelo menos, já só usei livros e artigos mesmo. Esse aqui foi esse slide 8, que é a parte de um evento, que somente para trabalhos apresentados recomenda-se a ordem dos elementos essenciais, autor, título, subtítulo se houver e data de apresentação. Os elementos essenciais são autor, título do trabalho, título do periódico, subtítulo se houver, local de publicação, numeração do ano e o volume, número e ou edição, tomo, se houver, páginas inicial e final, data ou período da publicação, nota indicando o número e o nome do evento e ano local. É o seguinte, esse exemplo, sinceramente falando, eu tive um pouco de dificuldade, mas eu perguntei aqui à professora e ela me explicou o seguinte, que é muito incomum usar esse tipo de tema, né, de um trabalho, porque aqui é como se fosse um subtítulo, 2 subtítulos em um único tema. Ela disse que nunca viu isso, mas está aqui realmente existe, mas que a gente utilizasse, como se fosse elaborar um tema, utilizasse o tema mais comum, né, que é o tema e o subtítulo, como a gente está acostumado a fazer. O que a BNT ele colocou aqui? Os autores, né? Et al. Et al é quando são vários autores. Eu acredito que foi a Lorena que perguntou sobre isso. Geralmente aí deve ter mais de 4 ou 5 autores, então o et al é em itálico, né? Que é também a nova atualização da BNT, que antes não era itálico, mas agora geralmente os nomes estrangeiros têm que ser em itálico. Gente, continuando, no slide 8, como vocês estão vendo aí o exemplo, né? Esse aqui, eu acredito que houve uns elementos, está um pouco diferente do que a gente já viu. Por exemplo, Gonçalves, né? O et al, o et al tem que colocar porque são diversos autores e em itálico porque é a nova atualização. Título do trabalho, aspectos hematológicos de cães parasitados por babesia canina na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, nos anos de 1994 a 2005. Parte 1 dos pontos etnograma, eritrograma. É o seguinte, é muito pouco comum a gente ver um título e um subtítulo dessa forma. Eu, pelo menos, eu acho que eu só vi uma vez, mas também não... Isso é metodologia, também não sei por que eles fazem dessa forma. Eu perguntei à minha professora, ela disse que também praticamente não se usa. Se usasse o título de um trabalho, um subtítulo, da forma mais tradicional. Seguindo aqui, né? Porque autor, título, certo? Título do periódico, que é A Ciência Animal Brasileira. Local da publicação, Goiânia. Numeração ou ano, numeração ou ano que não tem. Volume, número e edição. Não tem páginas inicial e final, que tem aqui, Goiânia, página 271, 273. Ou período de publicação, né, que é aqui novembro de 2006, que é o período da publicação. Nota indicando o número e o nome do evento. O número e o nome do evento, no caso. Eles estão no 3º Congresso, né, do Centro-Oeste Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. E o suplemento é que fosse o ano
é como se fosse o Anais, né? Aí colocou suplemento, mas ele não está aqui em negrito. Então o suplemento eu acredito que seja o número, alguma coisa, número do periódico, né? Eu dei uma pesquisada na internet e vi que é o número do periódico, uma espécie de número do periódico, suplemento 1, que foi dentro desse congresso aqui, que é o número e nome do evento, né? Que é o trabalho apresentado no terceiro congresso do Centro-Oeste Clínicos 2006, que foi o ano que aconteceu isso aqui, o evento, e Brasília é o local, tá bom? Ele ficou um pouco confuso, mas se você for destrinchar pelos elementos essenciais, algumas coisas foi suprimida porque não tinha, e está um pouco diferente do G+, que é a parte de um evento. Se vocês não entenderam, vocês falam que eu dou outro exemplo em outro vídeo. Parte de um evento em meio eletrônico. Os elementos essenciais. Vamos lá. Que é a mesma do anterior, né? Usa a mesma coisa, só que vem em meio eletrônico. Pode ser um pendrive, pode ser ele online, e etc. Paleta, mesma coisa. FAC, que é o autor, né? Os autores. Biblioteca digital e tese de dissertação da biblioteca do conjunto das químicas da USP. Tá a mesma coisa aqui, ó. Digitalização prospectiva, que é o subtítulo. Título de caso que é a expressão que se utiliza para dizer que é dentro daquele evento, como se fosse um livro com um capítulo de livro. Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. 16 é o número do evento. O seminário é o nome, é o segundo, né? Porque teve o evento das bibliotecas digitais, que é o título do trabalho. Teve o evento, no mesmo evento, mesma época, teve o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, que está na 16ª. Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais, está no segundo ano, que é o número do evento, 2010, data do evento. Aqui o Anais, título do periódico que eu pulei, Rio de Janeiro, local de publicação, o RFJ é a editora, a Cruesp, São Paulo, que é a editora, né, que publicou o seminário, e 2010, e de um pendrive. Então, caso isso aí foi um artigo que alguém recebeu em pendrive e a VNT ela fez dessa forma a referência. Mas eu acredito que se utiliza muito pouco. Outras alterações da norma. Isso está no slide 10, né? Eventos, inclui o conjunto dos documentos resultantes de evento, atas, anais, procedimento, entre outros, como eu tinha dito anteriormente. Foi adicionado os colchetes nas reticências, sem o destaque, né? Ele não é em negrito. E o recurso tipográfico para colchetes. Então, anais, que é em negrito, os colchetes e os pontinhos não tem, né? As reticências não é em negrito. Muito simples. Quando houver até 3 autores, todos os autores devem ser indicados. Todo mundo já sabia disso. Quando houver 4 ou mais autores, deve indicar todos os autores, mas permite-se também que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão etial, como eu falei antes. Repetição dos nomes dos autores, não mais a menção ao sublinhado. Não sei se vocês lembram, quando tinha o autor repetido, por exemplo, Fortes, Lorena Fortes, né? Fortes, vamos supor que ela fale sobre obesidade, né? E no segundo, aí eu pego mesmo outro artigo que ela escreveu e coloco Lorena Fortes. Antes ele passava o sublinhado, botava ponto e colocava o título do trabalho. Agora não, você tem que colocar, repetir o nome, fazer a repetição,
colocar o título e será em ordem alfabética, tá bom? Mas é uma mudança da ABNT.